Esperar o pessoal se conectar aí. Vocês estão me escutando direitinho? O professor tá te vendo. Mentira. Professor, tudo bem? Tudo bom? Não tô vendo, mas tô escutando. E com você, tá tudo bem? Bem, tudo tranquilo. Esperar o pessoal se conectar. Como é que foi, pessoal? Enquanto. É melhor a gente discutir isso depois, como é que foi a experiência. Vamos primeiro discutir o caso. Acho que é mais interessante. Vou colocar mensagem lá no WhatsApp do grupo. Não sei se vocês viram, eu postei agora lá uma postagem do Instagram sobre o Hack in Rio. O Hack in Rio é um evento muito legal, é um hackathon que geralmente acontece presencialmente, é o maior da América Latina. Aí esse ano, por conta da quarentena, eles estão fazendo online. E aí é mais ou menos o início dele é aquilo que vocês desenvolveram lá no primeiro período, primeiro núcleo, de olhar um problema da sociedade, a partir dali fazer pesquisas para chegar a uma solução e desenvolver essa solução, né? Eu participei de um evento em paralelo que aconteceu ano passado com o Hack in Rio e eles falavam um pouco do que estava acontecendo com o pessoal que estava participando do hackathon em si. E, cara, é fantástico, assim, é um final de semana, o pessoal começa a trabalhar na sexta, fica sexta, sábado, domingo, aí domingo apresenta, e aí rola tipo um campeonato, e o grupo que chamar mais atenção lá, que tiver a proposta mais promissora, recebe uma bagatela de R$ 30.000, além de ter uma mentoria aí com um pessoal maneiro, que inclusive, pelo menos ano passado foi assim, foi um valor em dinheiro e foi uma mentoria durante um ano com uma empresa lá do Vale do Silício. Então, acho interessante vocês darem uma olhada. Eu só vi que estão abertas as inscrições, qualquer um de qualquer curso pode participar. E é um evento que chama muita atenção e, pô, você colocar um negócio desse no currículo, ganhou em primeiro lugar, os primeiros 3 lugares, chama bastante atenção. O do ano passado foi bem legal. A empresa que ganhou, inclusive, ela desenvolveu um produto que era parecido com o que um dos grupos do Núcleo 1 estava trabalhando, estava desenvolvendo, né? Só que aí lá, como tem pessoal de programação também, então acaba que você consegue sair de lá até com um protótipo pronto. Então, assim, é uma boa oportunidade para vocês fazerem contatos, para vocês treinarem algumas coisas, colocarem em prática, se mostrarem. Acho que é bem interessante. Ainda mais sendo online, você nem tem tanto trabalho de
ir para o local, né? Nesse evento, normalmente as pessoas vão para lá na sexta, aí levam roupa, levam colchonete, travesseiro e passam o final de semana no lugar lá trabalhando. Então, o pessoal vira à noite e tal, porque é um campeonato, né? É bem legal, gente. Quem puder, quem tiver interesse, dá uma olhada lá no- na postagem que eu coloquei lá no WhatsApp de vocês e eu acho que vai ser bem legal. Vamos só esperar mais uns 5 minutinhos para ver se mais gente entra. Todo mundo que participou da discussão já está aqui. Dei uma olhada aí nos grupos que vocês estavam trabalhando para ver se todo mundo já se conectou. Sei que algumas pessoas vão participar. Todo mundo já está aqui, gente? Estamos. Tá. Acho que a gente pode começar. Quem quer falar primeiro? O grupo que demite ou o grupo que não demite? Vamos no grupo que demite primeiro. Pode ser? Pessoal, essa hora que você Porque participa. a Bruna acho que tem que tomar remédio, no caso, e a Mariana, a internet dela caiu, ela tá tentando reconectar. Tá, então vamos esperar mais uns minutinhos para ver se vocês conseguem conectar direitinho. Porque senão, como é que a gente vai discutir se o pessoal tá fora, né? Que a Mariana queria começar falando. A Entendi. gente tinha combinado isso. Aí a gente tinha combinado ela começar falando para uma não interromper a outra. Tá. Vamos ver se ela consegue. Ela tá sem áudio lá que vocês falaram? Dela Cheguei. caiu, ela tá tentando conectar. Cheguei. Chegou, chegou. Oi. Então, é pra falar já sobre o quê? Pode ir, É pra vamos eu lá. falar, né? Vocês vão demitir, não é? É, sim. Isso. Então vamos lá. Quais são os argumentos que vocês trazem para demitir? O que Bom, a vocês viram princípio, no o caso primeiro e e quais mais são os argumentos? Vamos lá. a princípio e mais forte dos argumentos é a política da empresa, né? A cultura da empresa, que é a honestidade, ética. Peraí que meus gatos vão destruir minha casa. Sai! Aí a cultura da empresa, né? Essa questão da ética, da honestidade. No caso lá, ele aborda dizendo que nunca aconteceu, acredito que primeira vez que acontece com esse cara aí, esse Day aí. E eu acredito que como eles visam muito essa questão da honestidade, deixar passar isso vai meio que tornar um pouco banal a questão de prisar isso, a honestidade. Vai ser, e ele até diz isso no né? Vai virar uma hipocrisia. Bom, você fala tanto de honestidade, chega na hora o cara vai fazer uma merda, você vai passar a mão na cabeça dele.
Então, tipo, eu acho que não é que é questão de fazer, para exemplo, mas sim, se avisa isso, a empresa tem que levar isso até o final. E também levaria os outros funcionários a pensar o seguinte, porra, se o cara fez uma merda, eu vou fazer também, vou passar a mão na minha cabeça. Ele também é um bom profissional, tem a questão lá um que traz mais, né, para a empresa, mas eu conversei com a galera e ninguém é insubstituível. Existem muitos profissionais bons no mercado. Então, se ele é um bom vendedor, acredito que existem bons vendedores. E a empresa também deve ter um treinamento legal, umas pessoas legais para treinar outras pessoas e para trazer outro funcionário capaz. Então, essa questão de ser insubstituível não tem problema. E como ele é um bom funcionário, como ele é um bom emprego, e eles não vão divulgar o erro dele, essa farsa dele, então talvez ele se recolocar no mercado. Acredito eu, não fala isso no artigo, mas acredito eu que como a empresa gosta dele, só não vai ficar com ele. A gente acha que a empresa não vai ficar com ele por conta desse erro do cara, né? Tipo, talvez a empresa até ele consiga uma carta, sei lá, de recomendação da empresa por ele ter um filho pequeno, né? Eu acho que isso é uma das questões que o pessoal pensou bastante no... Enfim, a nossa ideia é demitir, porque já que faz parte da cultura da empresa, ninguém garante que ele não fez isso outras vezes. Ele diz que não, mas a palavra dele contra, né? Tipo, eu acho que ele merecia até o benefício da dúvida, justamente por ele ser um bom funcionário. Mas, como eu falei, se a política da empresa é honestidade, ética, ele foi desonesto e não teve ética. Então, a demissão é nada mais justo. Mais alguém do grupo que demite quer comentar alguma coisa? Derrickson, eu até comentei com elas, assim, a gente estava discutindo lá, sobre a questão disso ser justa causa também, que eu te falei, é ato de improbidade, que é a mesma coisa que marcar a presença sem ele estar lá. Uhum. Eu estava visando o bem próprio. E fora essas questões que a Mariana falou também. Tipo, ele tá mais preocupado com si do que com a empresa. Exato. Mais alguém quer complementar? Se a Bruna entrou, a Bruna também não. Eu acho que a Bruna Acho que ainda a não Bruna entrou, também não. não conseguiu entrar, não. Tem a questão também que eu coloquei lá no grupo, que por mais que ele seja um bom funcionário, que ele traga bons números, tem essa questão de que não sabemos se foi a primeira vez que aconteceu isso, se foi descoberto somente agora. E a outra questão de que você faz uma coisa boa, pode estar fazendo Mayara, ficou ruim a ligação. Bem ruim, a gente não ouviu nada. Acho que tá muito Tá me longe. ouvindo, professor? Sim. Tá me ouvindo? Então, vamos lá. Eu coloquei a questão no grupo de que, além de ter essa questão de ter sido só descoberto agora, não sabemos se já havia acontecido algo parecido antes, também o fator da reputação e de a longo prazo, o prejuízo que ele pode trazer para a empresa. Porque a partir do momento que você faz uma coisa muito boa, que vai ser visado, se você fizer uma coisa muito ruim, você também pode afundar a empresa e trazer prejuízo. Então, pensando a longo prazo, você manter esse funcionário na sua empresa não quer dizer que ele vai mudar com o que aconteceu. Muitas pessoas não mudam, pioram. Então, acredito que não seja uma boa estratégia a empresa pagar para ver. Uhum. Mais algum argumento a favor da demissão Até dele? pelo fato de tem tipo dois fatos que pode rolar, a demissão dele e os outros funcionários se sentirem satisfeitos, porque ele é o mentor deles, no caso, em relação à venda,
Mas também, se eles não demitirem, pode causar um transtorno, porque todo mundo vai querer fazer o mesmo e encobrir os erros. Uhum. Mais alguma coisa? Todo mundo pode se sentir injustiçado. Poxa, se eu faço tudo certinho, claro, eu não tenho os grandes números que a pessoa X tem, mas eu Aham. faço tudo certinho, eu sou sempre honesta. E a pessoa vai lá e, vamos supor, passa por cima do outro e não acontece nada. Eu vou me sentir super injustiçada. Então, acaba também afetando o clima entre os próprios funcionários. Acaba abalando, Uhum. né? Fica como aquela questão de tipo assim, ele é o que mais vende, vai ser o protegido da empresa, né? Tipo isso. Aí, Uhum. não quer demitir porque ele vende bastante, mas a gente também é capaz, se ele sair, a gente quanto. Eu acho que o organizacional, tipo, o clima vai ficar muito ruim, a cultura da empresa vai ser toda jogada fora, porque se eles visam tanto ética, os caras mudaram o lema deles, cara. Tipo, visa isso da honestidade. Aí, parada dessa, tipo, acho que a demissão é o mais sensato. Tanto que a mulher lá do RH, ela mesmo diz: tipo, você mandou eu criar um plano que envolvesse isso, ética, honestidade, Uhum. e agora você vai contrariar? Então, tipo, realmente eu acho que a demissão seria o mais sensato. Mais algum argumento, por enquanto? Professor, eu fiquei pensando muito assim na questão de você vai demitir, vai causar um impacto, você vai perder cliente. Mas no artigo eles falam também que se você manter e aquilo cair na mídia, eu não lembro se estava assim escrito assim na mídia, também causaria muito dano, né? O que sujaria a reputação da empresa e tudo. Acho que o nome da empresa é Saúde com Ética, não lembro. Uhum. Isso já não seria aquela questão de saúde com ética e tudo mais, mas tipo, não tem ética, entendeu? Uhum. Podemos ir para o contra? Queria saber agora, então, do grupo que vai manter o funcionário, quais são os argumentos que vocês trazem para justificar essa decisão. Então, professor, um ponto que a gente viu é sobre a questão da ética, né? Eles falaram muito sobre ética e tal, só que também aconteceu uma falta de ética em relação à mulher que olhou a rede social, tanto do funcionário quanto dos clientes, né? Então, eu não sei até que ponto eles visam essa questão da ética mesmo. A gente é a favor que ele seja demitido por conta do valor que ele traz para a empresa durante um ano. E talvez ele sendo demitido, esses clientes sejam perdidos. E a gente pensou se pode ser que outros funcionários vejam isso e se sintam injustiçados, e aí a gente pensou numa suspensão. Uhum. Mostrar que eles estão ali vendo, mas que não é necessidade de uma demissão, até porque o cara mostra que foi a única vez que aconteceu. E ninguém pode provar que aconteceu outra vez. E tudo indica que não teve. Que, assim, essas visitas aconteceram com os médicos. Então, o erro só foi o lançamento da data. Ele realizou essas visitas em um outro dia, só que dividiu para que em outros momentos ele não precisasse fazer a visita, né? Ele meio que se deu uma folga. E Uhum. aí os nossos argumentos são esses. Não sei se alguém tem coisa para complementar. Alguém quer acrescentar, gente? Em vista do que vocês já escutaram do outro grupo. A gente pensou também numa maneira Tá de. tá? Não tá mais. Peraí, teve. Quem quer ir primeiro, Darlan ou Júlio? Não, Fala, então, Darlan. só complementando o que a Juliana falou, a gente pensou que demitir, assim, seria uma forma muito, muito rígida para uma coisa que pode ser consertada e que pode servir de exemplo para outros. Então, a gente daria
algum tipo de punição, uma suspensão no caso, para as pessoas ficarem cientes de que aquilo ali está sendo observado, de que nada passa despercebido, para não ficar parecendo que a gente vai passar a mão na cabeça. Então, a gente dá uma punição para poder mostrar que está sendo observado. A questão da ética também foi uma coisa que a gente discutiu, porque a gente está discutindo sobre a ética da empresa. Acho que olhar a rede social e levar em consideração coisas pessoais ali, tanto dos clientes quanto do funcionário, não fazem muito sentido. Eu acho que a gente tem que pegar como um todo e não só ir atrás de... Parecer uma coisa meio que uma espécie de perseguição, se você fica indo atrás de coisas do funcionário na vida de fora para poder criar argumento dentro da empresa. Acho que só isso mesmo, a gente não tinha mais outro argumento. É mais de não querer perder um funcionário que é muito importante, que traz clientes, que a gente pode acabar perdendo esses clientes. Então, não perder ele de vez. Uma suspensão de alguns dias ou uma advertência ajudaria melhor para poder mostrar para todo mundo que aquilo ali está sendo observado, que não é uma coisa que vai passar batido, que todo mundo pode estar, como diria, pode estar plausível de erro e todo mundo vai ser reconhecido se errar. Não é só porque você é melhor ou porque você é pior na empresa que vai passar despercebido. Ju, você queria complementar? É que a gente pensou também em uma maneira de registrar isso em tempo real, né? Porque a gente tá vendo que a empresa também errou nesse sentido. Porque não existe nenhum outro lugar no escritório que comprove essas visitas. Então também não... A gente não consegue identificar que é só essa pessoa que faz. Pode ser que ele, tipo assim, eles tenham descoberto dessa pessoa. Mas será que não tem outros funcionários que já fazem isso? Então a gente identificou que a empresa também errou em relação a não ter um outro tipo de registro dessas visitas. Eu acho que é só isso mesmo. Mais alguém quer defender o cara? Então, a gente tem um impasse, né? Tem duas opiniões bem diferentes, com argumentos diferentes. A gente precisa chegar a um consenso. O que a gente deve fazer? A princípio, me parece que o time que busca a demissão tem mais argumentos a favor dessa decisão. Os argumentos parecem mais fortes. Será que não seria interessante ter como exemplo? Diga, Mayara. Eu tenho um contra-argumento. Vamos lá. Porque esse Darlan aí, tá entendendo? Brincadeira. É porque o Darlan, professor, falou que qualquer um está apto a esse tipo de erro. Eu discordo plenamente. Esse erro, na verdade, não foi uma coisa sem querer, não foi algo genuíno. Eu não sabia qual cálculo fazer, eu fazendo esse cálculo errado e prejudiquei o meu escritório com essa questão. Não foi isso. Não foi um erro genuíno. Foi algo que foi proposital. Então, é questão de consciência do funcionário se ele vai lá e vai fraudar alguma coisa, ou se ele vai desviar alguma coisa. É questão de ter um propósito. E foi como eu falei com o meu grupo. Quem garante que com uma advertência, com um castigo assim, que eles vão fazer para assustar um funcionário, essa pessoa vai de fato mudar e não começar... Nossa, se isso só causou isso, eu posso muito bem me sair aqui entre linhas, posso desviar um dinheiro aqui, desviar outro dinheiro ali, e não vai me causar nada. Eu sou um bom funcionário e os meus clientes, eles sanam esse problema. Professor, Diga. concordo com a Mayara dessa questão de quem garante, né? Mas o argumento da Juliana
me fez pensar realmente que existe uma questão. Por exemplo, por que em um outro método para avaliar, para saber se essas coisas estão corretas ou não. Porém, vale ressaltar que contratam os funcionários deixando bem claro que precisa da ética, que precisa da honestidade, que conta com eles. Os caras já ganham um valor. Acho que eles são comissionados. Eu não lembro se eu li isso ou se eu tô tirando isso da minha cabeça bilolada. Mas os caras já ganham. Os caras ganham em cima do que vendem, eu acho. Eu acho que eu não sei se eu tô falando merda, não. Cara, tipo, ele já tinha a oportunidade de ficar em casa, ele falou que o filho estava doente. A própria gerente lá de vendas disse que ia adiantar as coisas dela por caso precisasse cobrir ele. Então, tipo, ele estava calçado, sabe? Ele não precisava cometer um erro. Ele fez foi uma fraude, ele mentiu, uma coisa séria. E ainda por cima ele disse que estava cuidando do filho, mas estava vendo o jogo. Tava porra nenhuma, tava vendo o jogo. Ainda é mentiroso, ainda é burro. E sobre a questão da rede social, a rede social é uma parada que qualquer um pode entrar. De repente, tipo assim, lembra que o senhor falou comigo assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta. Não é uma questão, exemplo, não é... De repente, nem... No caso ali, ela entrou na rede social dele pra ver, né? Ela fez porque quis. Mas e se, de repente, ela olhado porque quis, tem ele adicionado no Facebook da vida e viu que ele tava porque não tava fazendo porra nenhuma de cuidar do filho. É a mesma coisa que eu falar que não vou trabalhar hoje que eu tô doente, postar uma foto na praia. E meu chefe no meu Facebook eu ver. A gente não sabe essas questões. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta. Então, acredito eu que o erro foi mais dele ainda, porque ele ainda foi burro. Ele ainda, além de fazer merda, ele foi burro. E a mulher ainda mandou mensagem pra ele perguntando, e aí ele ainda, tipo, mentiu de novo, falando que tinha feito sim a reunião no dia e tal. Sem a necessidade de mentir. Ali mesmo ele poderia falar que o que aconteceu de fato, e aí sim poderia surgir uma suspensão. Eu acho porque pelo fato dele mentir, mas ele querer consertar o erro. Não, ele foi no erro dele até o final. Ele é dissimulado. Ele é dissimulado. Eita! E assim, ele foi contratado pela empresa já sabendo qual era o lema da empresa, né? Exatamente, a empresa já falava sem saber. Olha, cartas abertas, essa sou eu, parará, vocês vão ter que agir assim, assim, assado. Essa sou eu. A empresa já fala. Basta a pessoa se guiar por aquilo ou não. Parece até aquelas pessoas... Outro dia eu estava vendo Operação de Risco, um programa que tem na Rede TV, professor, de policiais. Muito bom, gosto muito, porque eu gosto de... Volta pro tema, Mayara, para de viajar. Desculpa, professor. Enfim, teve uma operação que a Polícia Civil... Se empolgou, amiga? Não, só para poder botar o exemplo. A Polícia Civil descobriu um cara que fazia... como é que é o nome? Atestado médico para as pessoas comprarem e colocar... Isso, atestado falso. Sendo que ele fazia isso, tipo, no calçadão lá de São Paulo, sabe? As pessoas são burras, não entendem. E, você vai fazer uma merda, você tem que fazer uma merda bem feita, não ficar dando... Igual esse cara, ele mentiu uma vez, mentiu outra. Gente, não vai, só não vê quem quer, só não enxerga quem não quer. Ele não vai mudar. Ele vai ficar fazendo essas coisas ali e muitas pessoas vão passar a mão na cabeça porque ele é querido e assim ele vai indo. Então, é melhor cortar o mal pela raiz, professor. E essa operação de risco, professor, assiste, professor, é muito boa. Tem muito policial esculachando banheiro. Então, calma aí, agora, Elton, vai lá, Elton. Boa tarde. Vamos lá. Uma das coisas em questão de ser ético que eu estava lendo é ser tolerante e flexível. Vamos lá. Só porque você pode entrar numa rede social de um funcionário seu não significa que seja certo. Isso é antiético. Independente dela querer saber o que aconteceu ou não. Tem forma de você fazer isso diante das medidas que são colocadas da sua empresa. Você tem que fazer isso de forma empresarial, da forma que está na sua empresa. Quando você entra na rede social, você está passando o limite Você está entrando na vida pessoal da pessoa. E isso já é errado. Se for assim, se for para demitir porque ele mentiu, porque ele foi antiético, então também vamos demitir a mulher do RH.
porque ela também foi antiética. Os meios não justificam os fins. Então, já tem esse contra-argumento aí em questão de ética, que eu acho que vocês estão esquecendo. Tanto da parte do funcionário, que ele também errou em mentir a data. Ele mentiu a data. Ele está errado, a gente reconhece esse erro, só que demiti-lo, eu acho que é um exagero muito grande, porque por 5 anos que ele trabalhou nessa empresa, ele ganhou o prêmio de 3 vezes seguidas, acho que de melhor funcionário, ou melhor venda, não lembro agora. E ele tem clientes fixos, e por ano ele arrecada para a empresa, só ele, 250 mil para a empresa. Então, você demiti-lo, você pode ter mais prejuízo, não só em questão de demitir um funcionário, mas em questão do que ele já possui, que ele pode trazer, como você falou, mas a longo prazo. Não dá, nós somos seres humanos, somos falhos. Então, assim, não existe funcionário perfeito. Todo mundo erra. Tanto o funcionário, quanto o chefe, quanto o líder, qualquer um da empresa está passível de erro. Então, se você procura pelo funcionário perfeito, você nunca vai achar. Agora, a gente está dando uma solução para não passar por despercebido, porque é uma falha também da empresa em ter esse sistema de visita com o cliente e não ter pensado em uma, vamos dizer assim, uma defesa, ou pensou, pô, tá, nossos funcionários vão visitar os clientes, mas como podemos garantir para a gente que ele foi fazer visita? É também uma falha da empresa não ter esse tipo de sistema. Agora passo a minha opinião, a minha vez de falar com ela. Então, o Elton falou da questão de ética, mas, assim, se eu não me engano, é CLT, o ato de improbidade, que é a mesma coisa que você marcar presença e não está cumprindo, você não está lá. É o que rola muito, a gente até falou isso, é o que rola muito na questão de política. É assim que começa a corrupção, é assim que começa, tipo, cargos fantasmas, essas coisas. E eu queria também, o Elton falou também dos 250 mil que ele traz para a empresa, que demitir ele. Realmente, ele é um cara que tem uma ótima produtividade, só que eu queria levantar a questão também do tipo, eles botaram lá que a empresa tem que crescer em 40%, né? Tem que continuar no topo do mercado. Ele é um cara que traz resultado e, tipo, demitir ele, botar ele e tem também o fato lá de ter concorrentes novos. Ele falou que ele conseguiria um emprego fácil, né? E mandar ele para concorrência também seria ruim. Eu não consegui pensar num argumento, assim, eu queria, tipo, a opinião dos outros, tipo, mandar ele também para concorrência, eu sou a favor da demissão, mas mandar para concorrência é bem ruim pra gente também, porque a empresa tem que se manter no topo, e é um cara que, dos últimos 5 anos, ganhou 3 prêmios. Eu queria a opinião mesmo do pessoal, assim, levantar isso. Pois é, acho que se você demite o cara, quase que automaticamente ele vai pra concorrência, né? Exato. Mas enfim, vamos lá, Elton. Elton não, Darlan, desculpa. Sim, só para complementar o que a Mayara falou, eu não quis dizer que todo mundo é plausível de erro e que vão passar a mão na cabeça, que vai acontecer, não, mas eu acho que essas coisas acontecem, né? E a gente tem que medir cada situação, sim, mas também levar em consideração que todas as pessoas são humanas e a gente tem que, como eu diria, criar também uma coisa que eu não tenho ali, né? Pelo menos o que parece, são métodos para punições, né? A gente não tem isso, a gente não tem métodos de correção. A gente tem, ou vamos demitir ou vamos manter o funcionário. Não, por que a gente não pode ter um meio termo, criar uma política de métodos punitivos que, se forem acumulados, com certeza acabam acarretando numa demissão. Então, por isso que a gente não quer demitir um funcionário assim, do dia para a noite, de uma hora para outra, por conta de uma coisa que aconteceu. E por isso a gente prefere criar uma punição para ele, uma suspensão. Eu até estava pensando aqui agora, a gente não podia, por exemplo, já que ele, entre aspas,
fraudou essas visitas, por que a gente não cancela essas visitas no relatório? Essas visitas não ficam valendo mais, já que ele não agiu corretamente com o que devia ter feito, e isso também é uma coisa que ele ganha em cima depois. Por que a gente não pode cancelar essas visitas no relatório dele, e aí ele segue em frente com aquilo ali, e a gente dá uma outra punição, uma suspensão, alguma coisa do tipo, porque realmente a gente não pode mostrar para os funcionários que aquilo ali está passando despercebido, não pode. Isso tem que ficar claro. Não pode mostrar que a gente está passando a mão na cabeça de alguém. Tem que mostrar que todo mundo está sendo observado e todo mundo está sendo avaliado. E como o Elton falou e até o Derrickson falou, a gente não pode perder um funcionário tão bom para a empresa assim, e sem deixar isso registrado, porque pelo visto a gente não vai mostrar na própria demissão dele por que ele está sendo demitido. Então a gente abre para a concorrência contratar um funcionário maravilhoso, um funcionário que dá super lucro, um funcionário que ganha prêmios, um funcionário que colabora muito com a equipe como um todo, porque eu acho que acaba afetando a equipe toda a demissão dele. Perder ele para a concorrência dessa forma, e aí ele vai conseguir um emprego, às vezes até melhor do que o que ele estava tendo, vai produzir muito mais e ainda vai levar o lucro que ele trazia para a gente para o concorrente. Então, acho que seria um tiro no pé a gente perder um tipo de... Ju, sua vez. Não justifica 100%, mas só queria pontuar sobre o jogo, que falaram como se ele tivesse, tipo, num estágio, e em nenhum momento foi dito isso. Pelo contrário, disse que ele estava em casa. Então, eu não vejo problema nenhum dele estar cuidando do filho e estar assistindo o jogo. Isso não vejo como argumento para dizer que ele estava mentindo. Tudo bem que ele mentiu sobre a data, mas sobre o jogo não vejo muito como algo muito negativo ou impossível dele estar junto com o filho. Só isso mesmo que eu queria pontuar. Professor? Rapidinho, Bia, tem o Elton na sua frente. Aí o Elton e depois você fala. Tá bom. Tá, então, concordo com o que a Juliana acabou de falar também, concordo com o que o Dan falou e concordo em parte com o que o Derry falou também. Em relação ao CLT que o Derry deu exemplo, também concordo. Porém, eu vi que a empresa não tem nenhum sistema assim para comprovar visita, então está passivo para qualquer tipo de erro. Não estou querendo dizer que empresa que não tem isso quer dizer que possa fazer. Então, eles não tiveram nenhum argumento ou sistema ou defesa para falar ele foi fraude, a gente podia ter prevenido. Eles não pensaram nisso. Porque todo mundo, qualquer um pode fazer isso, pode mentir data, pode falsificar a presença e tudo e tal. Como eu disse, somos seres humanos e somos falhos, somos corruptos. Então a empresa tem que pensar, como empresa tem que pensar, desculpa que eu vou mensagem aqui, deixa eu tirar o celular. A empresa tem que tentar pensar em todo o cenário possível. É muito difícil fazer isso, mas não é impossível tentar pensar. E eles não pensaram em nenhum momento. Esse foi o maior erro também da empresa. Eles não pensaram em nenhum momento que alguém poderia mentir, alguém poderia falsificar. Se eles prestam tanta confiança, eles também têm que ter uma contrapartida, uma defesa, para caso isso aconteça. Então, você está trazendo que, na verdade, o erro do cara foi culpa da empresa. Não estou justificando. Estou falando que ambos estão errados. Não estou justificando o erro dele. Eu estou dizendo que a empresa também errou, porque para isso não acontecer, para as outras pessoas não fazerem isso, mas o que ele também errou em ter mentido. Porque no texto também fala que o chefe dele, que agora eu não lembro o nome porque é indiano, né? Eu nem sei. Ele disse que a todo momento ele poderia ter vindo conversar com ele, porque ele falou que ele estava se sentindo pressionado, era pai, se tornou pai, era filho pequeno, o filho estava doente, tinha muita coisa para fazer. O erro também foi dos dois, mas a empresa também pecou nisso. E ia falar mais alguma coisa que agora eu esqueci. Eu acho que assim, estão sendo muito extremistas em relação a esse caso. Porque, tipo assim, cara, demitir porque o melhor funcionário de vocês mentiu a data, que é errado.
mas ele mentiu a data, eu acho que é muito exagero. Acho que isso é muito exagero. Como o Dan mesmo falou, e o Dário falou, você vai demitir um seu melhor funcionário pelo primeiro erro que ele cometeu, dando a chance de dar um grande funcionário para sua concorrência e também dar o pensamento de outros funcionários passar o seguinte, porra, do que adianta eu crescer na empresa se eu cometer algum erro, por menor que seja, por involuntário que seja, que existe erros voluntários e involuntários, por menor que seja, eu vou ser demitido. Vai É uma criar política de tolerância zero, né, praticamente. exatamente, é exatamente isso, uma política totalmente de tolerância zero. E se a empresa quer ser como ela falou, acho que é de saúde com integridade, então por que ela vai ter tolerância zero? Uhum. Eu não concordo com isso. Eu acho que assim, é muito contraditório você falar que é uma empresa de integridade, mas é tolerância zero. Para mim, na minha opinião, isso é contraditório. Bia, diga, Então, Bia, sua vez. passa. Então, professor, eu peguei a aula pela metade, mas eu li e debati lá com os colegas, porque meus pontos de vista, o que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte, ele errou. Demissão, eu acho que seria um exagero, até porque por ele ser um bom funcionário, ele vai para a concorrência. Eu acho que a empresa poderia fazer métodos rígidos a quais ele se responsabilizasse, fosse responsável e ter uma pessoa que, por exemplo, existem empresas, eu trabalhei numa empresa de engenharia quando eu tinha 18 anos, que todo atestado médico, qualquer coisa que em relação a médico, o dono da empresa, eu achava isso até errado. Ele ligava para os hospitais para saber se realmente aquele atestado Verídico. era verdadeiro, se realmente não era comprado, porque a gente sabe que existem muitas clínicas que você paga e eles dão atestados. Então, no caso dele, eu acho que deveria de ter um supervisor, tudo que ele vier fazer, ter alguém que seja extremamente de dar confiança dos donos da empresa, tá vendo, acompanhando melhor, e ele está ciente que ele levar uma punição, que para mim, no caso, ele deveria tomar uma suspensão, porque muitas das vezes, quando dói no bolso, muita gente aprende. Infelizmente, tem pessoas que são assim, só quando dói lá no bolso, aprende. Uhum. Deveria tomar uma suspensão e fazer isso e botar meta. Agora, demitir um funcionário, ele errou. Quem não está passivo de erro? Agora, demitir, eu acho que seria um exagero muito grande, até porque não é porque ele traz somente lucros para a empresa. Ele também ajuda os outros funcionários. Então, assim, eu acho que ele deveria ser punido, sim, mas não demitido. Essa é a minha opinião. Mari, sua vez. Oi, peraí que eu vou aqui abrir, porque eu anotei aqui no WhatsApp. Bom, primeira coisa, eu queria falar sobre o que o Darlan falou, de medidas punitivas, né? Fariam uma quantidade, exemplo, eu não sei quantos, mas exemplo, errou algumas vezes, dá 3 suspensões, depois das 3 aí demite, ok. Se numa dessas medidas deu a primeira chance, beleza, a gente vai perdoar esse erro dele, que não é um erro, vale ressaltar que não é um erro. Ele não errou a data, foi uma fraude. Aí tá bom, passamos a mão, deixamos ele, demos uma suspensão. Aí na segunda vez, alguém vai lá e faz outro funcionário, sabe, descobre isso, vai fazer uma merda, só que dessa vez a merda é tão grande que repercute e as pessoas vão saber. O erro não seria pior? Não seria. Calma aí. Não seria um prejuízo maior? Se os clientes disso, não sujaria a empresa? Eu acho que isso é uma questão que é ser pensada. E vale ressaltar novamente: é um erro. Ele não errou a data, não foi um acidente, foi uma fraude. Acabei. Fraude é um pouco pior do que um erro, né? Agora é a Ju, não é isso? Ou Carol? Enfim, eu vou falar essa questão de redes sociais. Em relação às redes sociais, vamos supor, aqui no Brasil, pelo menos, no nosso contrato, esses contrato não, ó, gente, na nossa entrevista, essas entrevistas online, eles mesmos pedem pra gente colocar Facebook, Twitter, Skype, um monte de rede social para eles verem nosso perfil.
Então, eu creio que isso não seja o estouro todo que vocês estão falando. E em relação ao erro dele, o fato é ele não ter reconhecido o erro e não ter falado. Não porque foi só isso. Só isso é uma grande coisa para a empresa, porque essa é a principal a diretriz principal principal, política né? deles. Isso. Então, esse erro para eles é grave. Não tem como eles falarem, vamos só dar uma suspensãozinha toda vez que alguém fizer pelo menos esse erro. Eu acredito que o erro dele seja mais grave nessa empresa do que em outras, justamente por ferir uma questão fundamental da empresa aí. Sim, concordo. É isso mesmo. E também pelo fato de, vamos supor, se isso escapar para a imprensa, porque no texto mesmo fala que eles são uma grande empresa com uma grande visibilidade. Imagina isso sair de lá, ele foi demitido, ok, eles não vão saber de início, mas com certeza mais para frente vão saber, vão descobrir o motivo, porque se ele fez isso nessa empresa, é capaz de ele fazer na outra que ele for admitido. Uhum. Então, eu creio que é muito banal falar, foi só um erro. Para aquela empresa não foi só um erro, foi o erro. Maiara, Professor, vamos lá. eu tô Vamos lá, vendo que que eu tô você me tá aqui segurando aqui. fervorosa. Eu tô agoniada. Não, eu tô agoniada. Eu começo a rir porque eu tô vendo Nossa. seus comentários aqui no chat. Demissão, agoniada. porra, você não sei o que. Eu fico rindo. Maiara sendo Maiara, professor. Vamos, Maiara, vamos. Não, sério, eu não consigo. Assim, eu respeito a opinião de todos, de verdade. Eu respeito muito a opinião de todos. Mas esse argumento foi só um erro. Deveremos dar a segunda chance. Nossa, quem não erra na vida? Professor, para mim, esse tipo de argumento não me seduz. De verdade. A gente vive no país, gente, pelo amor de Deus, a gente é brasileiro, meu amor. A gente sabe que isso não funciona assim. A gente sabe, professor, que não é dando segunda chance para vagabundo, que o vagabundo vai voltar. Vamos estudar para o Enem? Vamos passar nessa prova? Não é assim, professor. O cara estava lá como? Ele estava no auge. Ele estava dando, 250 mil de lucro anual para a empresa. Ele chegou 100% limpo lá, como o nosso grupo colocou naquelas vezes. Professor, ele teve a oportunidade de falar a verdade. Ele teve a oportunidade de se redimir anteriormente dessa bomba não estourar toda, né? Como o outro grupo falou que ele deveria ter uma segunda chance, ele teve a segunda chance dele. Ele não soube aproveitar. Na verdade, ele não quis aproveitar. Ele quer passar por cima das outras pessoas. Ele quer ser sempre o melhor. E vamos lá. Eu, professor, como sua aluna, eu tenho essa dúvida. Isso, nessa questão de fraudar data, pode ser visto como uma corrupção? Eu acho que corrupção tem mais relacionado a se ele fez isso propositalmente para conseguir alguma coisa. Eu acho que é mais ligado à fraude. Exatamente. Eu acho que é mais fraude do que corrupção. Corrupção tem a ver com vantagem. Acho que não se enquadraria muito. Foi o que ele fez, né? Na verdade. Em corrupção não, mas eu acho que se enquadra em fraude. Mas ele tirou vantagem disso, professor. Não, sem dúvida, mas aí seria. Eu acho que corrupção está muito ligado a cargos políticos ou então alta gestão. No caso dele, ele fraudou o documento dele lá. Ou o documento em benefício próprio, vale ressaltar isso. Acredito eu, professor, O que eu pesquisei aqui? Internamente vai ter desperdício de dinheiro, porque eles não vão ter os fatos reais da empresa, eles têm uma palavra que a Júlia sempre usa, que é não sei o que, benignos, fatos benignos, a Júlia sempre fala isso. Eles perdem eficiência e credibilidade, externamente também, porque a reputação é extremamente abalada, tá? É claro que o crime, né, no caso, o que foi de errado, pode ser descoberto. Então, se for descoberto, demite, gente. Manda embora. Tchau e benção. Justa causa. Era isso, professor. Um beijo. Derrickson. Posso falar, Clara? Não, peraí. Era eu antes.
Que ele Depois tinha o Derek. levantado a mão aqui, não sei se ele desistiu. É porque eu falei. Olha o coração, Mayara. Então vai lá, Elton, vai lá. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem não errou no trabalho? Em algum trabalho? Alguém responde aí, por favor. Eu quero saber. Cara, é o que eu falei, Cometer um todos. Errar de Todos. relação ao trabalho é diferente de ocultar um fato. Isso é um erro. Então, Independente de ok. ocultar ou não, é um erro. Só uma pergunta simples, sim ou não. Não vamos, assim, procurar Então, erros Calma. todo mundo comete. Quem nunca cometeu? Exatamente. Perfeito só Deus. Gente, é pra responder? Calma. Calma, Mayara. Pergunta simples de sim ou não. O povo já tá querendo criar teorias. Sabia direito. Calma. Eu perguntei se vocês erraram no trabalho. Não tô perguntando comparação nem nada. Nesse momento ainda. Vocês já erraram no trabalho? Propositalmente, não. Gente, é difícil. Tá. Propositalmente, não. Cara, eu Mas- me divirto com a Mayara, cara. Pelo fato da gente errar o quê? Esse é o fato. Da onde que você quer chegar com Eu vou chegar. Então, resposta? Primeiro Ô, preciso Elton. ser respondido. Ô, Elton, deixa eu te fazer uma pergunta já, em cima dessa mesma que você fez. Você está perguntando se nós não cometemos erros independentes de ser proporcional ou sem ser, correto? Sim, eu tô falando erro geral. E aí essa foi a minha Sim, pergunta. todo mundo comete erro, porque quando a gente entra num trabalho, a gente até aprendeu o serviço, até mesmo. Até tem dias que você pode não estar bem, você tá com a cabeça quente, pode errar. Isso aí, qualquer um pode cometer. Exatamente. Exatamente, Como eu concordo com a falei. Bia. Somos Até onde todos- você quer chegar? Somos passíveis a erros, correto. Agora, quem já errou propositalmente no trabalho? Assim, mas não é para que chega a... Mas aí eu acho que propositalmente nem seria um erro, né? E professor, Exatamente, isso que eu tô falando. é o meu professor. Só aí Esse é eu o meu concordo com você, professor. porque a pessoa Seria está fazendo porque quer. É diferente. Errar é uma coisa. Eu estou entendendo o que o Elton está querendo dizer. Porque o que acontece? A Mariana e a Mayara estão botando um ponto de vista que o cara tem que ser demitido, correto? Sim. E a gente está dizendo que ele errou e não deve ser demitido. Eu estou entendendo o ponto que o Elton quer chegar. Uma coisa é você fazer as coisas você tendo consciência. Todo mundo é passivo de erros. Todo mundo. Então a gente tem que botar muito na balança. Igual a Mayara falou aí sobre a mesma coisa de você pegar um bandido. Todo mundo tem uma segunda chance. Na vida, todo mundo comete erro, tanto no profissional como pessoal, com pessoas. Às vezes a gente erra com pessoas que a gente ama. A mesma coisa. Quer dizer, então, que um bandido não pode ser demitido quando ele sai da cadeia, ele não pode ter um trabalho? É a mesma forma que eu penso desse cara. Ele errou. Claro Tem que ser pode, punido, tem que Beatriz. ser punido. Não, Beatriz, Mayara, eu sei. Nesse Não, Mayara, do caso, jeito que a você botou, punição- parece que não tem. Não. Eu falei que o que eu falei foi que a gente vive num país que você chega para ensinar vagabundo não aceita. Se ele pode ter segunda chance, ele pode sim, com certeza. Com certeza ele pode ter segunda chance. Mas ele não vai poder ter os mesmos direitos. Estamos Né? entrando em outro assunto. Aí já entra a questão de realidade diferente. Política, é uma questão política, mas empresa também é política. Empresa também envolve política. Então, Eu me divirto com essas aulas. não, sério, eu não fiz uma comparação Calma aí. dizendo que vagabundo não pode ter segunda chance. Claro que pode. Não, Mayara, pera lá, deixa eu. Mayara, eu só te falei que foi o que você botou quando você falou com o professor. Então, o que eu tô querendo fazer? Eu peguei o gancho do que você falou, não falei que você falou isso, peguei o gancho que você falou, por quê? Porque as pessoas erram, é pacíficas de erros. E demiti-lo, eu não concordo, porque ele errou, ele tem que ser punido severamente, tem que ser exemplo para os outros. Dá Punição, suspensão. demissão. Acabou. Não, tirar ele do cargo. Meninas, calma aí. Vamos, Entendeu? Agora, vamos trazer- demiti-lo, ele não roubou a empresa, gente. Ele não fez. Ele não deu um prejuízo, deixou rombo na empresa. Ele só fez um erro. Não que você saiba. Não que você saiba. Tudo começa Mas, Mayara, o artigo não fala. A gente está falando sobre o artigo. O artigo, no momento, não fala que ele deu um prejuízo para a empresa. Então, até então, a gente não pode dizer que ele fez coisas erradas.
Ele Não errou pode sim, no que ele mentiu. com coisas que a gente acha. A gente tem que agir com o que a gente está lendo. Vocês estão achando. Isso que a Cara, gente. Por isso que eu tô debatendo. Se ele tivesse roubado a empresa, eu ia ser a primeira a dizer demissão. Mas em momento nenhum o artigo fala que ele roubou. É esse ponto que o Dan tá falando que eu queria chegar. Vocês já estão no achismo. Cara, gente, não existe achismo. Vocês estão criando coisas na cabeça de vocês. Segundo você, A gente está falando sobre a situação que aconteceu. ai, foi um erro, todo mundo erra, quem nunca errou. Vocês também estão se Mayara, baseando no a gente não tá. Calma, gente. Travei o áudio de todo mundo aqui. Calma. Respira. Eu sei que tá todo mundo se esquentando aí. Mas olha só. O Derrickson quer falar e o Darlan também tinha pedido. Então, vamos por parte. Tá? Vamos lá. Derrickson, fala aí primeiro que você tinha levantado a mão. Então, professor, eu queria falar, perguntar, na verdade, levantar uma questão para a Mayara, assim. No artigo, ele diz que realmente não, o fato das visitas diárias não tem essa questão financeira, não tem dinheiro para ele. Se ele mentiu ali, ele fraudou, no caso, a data, ele não recebe nenhum dinheiro daquilo. Ele estava querendo bater a meta diária dele de visitas. Assim, um exemplo para a Mayara mesmo. Ela, como empresária, ela tem uma imobiliária. Ela tem um vendedor que o cara vende 100 apartamentos por ano e dá um lucro para ela de, sei lá, 1 milhão por ano, assim. Aquele cara, num dia, ele fala que vai visitar 3 pessoas, 3 apartamentos para vender. E ele mentiu, sabe? Ele não foi. Eu queria saber se ela demitiria ele, porque a imobiliária também tem muito concorrente. Eu queria saber se ela ia demitir ele ou tipo, ia manter ele, porque ele ia vender 100 apartamentos, ele ia roubar aqueles clientes, ele ia roubar aquelas vendas daqueles imóveis do caso da imobiliária dela. Eu queria saber isso dela. Eu queria, na verdade, de todo mundo, assim, mas mais dela mesmo, porque ela tá nessa de eu demitiria, eu queria demitir, entendeu? Aí, Mayara, essa é pra você, torpedo pra você. Bom, professor, vamos começar. Brincadeira. Professor, eu demitiria, sim, eu demitiria. Sabe por quê? Como essa pergunta, ele já está falando, ele é um ótimo funcionário, um bom funcionário, porém está roubando, porém está fazendo coisas que vão me prejudicar. Não adianta eu ter um cara que é maravilhoso ali para minha empresa, está me trazendo lucro, mas também está me trazendo prejuízo. Se a gente colocar na balança, se a gente só tiver funcionários honestos, né, que isso é quase impossível na realidade empresarial, é quase impossível, mas a gente flui mais, a gente anda mais para frente do que com pessoas que estão ali à base de passar por cima do outro, à base de extraviar dinheiro aqui, de mentir ali. Olha, isso vai me ajudar nas minhas metas. Consequentemente, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, eu vou mudar essa data aqui para eu bater a minha meta. Consequentemente, meu bolsinho já está mais cheio do que o fulaninho, o Joãozinho, que não sabe, como é que se diz? Dar o jeitinho, né? Dar o jeitinho brasileiro. Gente, a gente tem que parar de achar que essa parte de ser 171, isso é normal. Não é normal. Eu posso estar sendo radical. Sabe por que eu estou sendo radical, professor? Por tantas coisas que eu vejo que as pessoas vão se aproveitando uma das outras, ou até mesmo na sua própria empresa, que cada vez mais vai afundando. Vai tendo essa política de jeitinho brasileiro, segunda chance, né, entre aspas, igual o pessoal aí falou. Eu acho o seguinte, o cidadão errou, claro, ele vai ter a segunda chance dele. Sabe qual vai ser a segunda chance dele? Botar currículo em outras empresas. Outras empresas pegou, vai ter lucro com ele? Beleza, daqui a pouco tá vendo que ele vai ser demitido de novo. Porque pode ter certeza que uma pessoa que já está acostumada a fazer aqui, vai fazer ali também. Então, se ele trouxer lucro e prejuízo para mim, ele vai trazer lucro e prejuízo para minha concorrência também. Ninguém vai sair perdendo nisso, só ele que está afundando, está ajudando a afundar cada vez mais a empresa. Darlan.
Alguns pontos aqui para Maiara. Maiara, a gente não falou de roubo e não falou de prejuízo. Acho que está sendo um pouquinho radical demais. A gente está falando de uma situação que aconteceu Não, o de uma Derrickson, situação de data. a Ok. pergunta do Derrickson. Posso terminar de falar, por favor? Eu quero terminar meu pensamento, Você senão não pode. consigo. Eu estava Eu quero ter, mas eu deixa eu estava terminar respondendo. então. Depois você fala. Depois de mim você fala. A gente não tá falando de roubo, porque eu acho que falar roubar, falar em fraudar é uma coisa muito grave. Se você estivesse na posição do RH, você não poderia falar isso. Tem que ter um pouco de filtrar um pouco o que você está falando, o que virar para a pessoa falar que ela está roubando é um pouco demais, é um pouco exagerado. E a gente não está, em nenhum momento, deixando de punir esse funcionário para passar em branco. A gente está punindo ele, a gente está mostrando o que a gente está vendo, a gente está mostrando para ele que o que ele fez é errado. E, o jeito que você fala, parece que a gente está que não importa o que ele fez e que está tudo bem, mas não é isso que a gente está fazendo. A gente está criando medidas para punir ele sem precisar da demissão, porque eu acho que a demissão é uma medida muito rigorosa demais e radical demais. É aí que está o problema, é radical demais. A gente não precisa, de primeira instância, já demitir. Eu acho que assim, a gente precisa punir, mas não é já demitindo de uma vez. É isso aqui. Calma aí, gente, só para organizar. Antes que a Maiara queira dar porrada. Acho que a Mari queria falar alguma coisa. Ju, quer falar alguma coisa, Ju? Eu nunca mais termino. Eu esqueci do Derrickson. Calma. Eu tô entendendo Elton, na mais verdade. nada. Tá. Elton, complementa aí o que você queria complementar. Eu até tava tentando lembrar aqui de novo. O que eu tava querendo dizer é que tá muito achismo. Cara, o que o artigo nos deu foi aquilo. Vamos nos contentar com aquilo. Ah, ele vai ser demitido, aí ele vai para outra empresa e ele vai conseguir, aí ele vai ser demitido. Não tem como você prever isso, você está supondo. A gente tem que continuar com o que estamos ali, com a realidade, o que a gente faria nesse momento, o que está na nossa frente. Ele errou, o que a gente pode fazer? Uma dessas que a gente deu é punição. Ah, ele não roubou a empresa, tá? Ele fraudou as datas dele para atingir meta, correto? Correto, ele fez isso. É extremamente errado. Mas vocês estão colocando como se fosse caralho. Ah, ele roubou a empresa, ele deixou um rombo, como vocês disseram, ele deixou um rombo na empresa. Que rombo na empresa que ele deixou? Ele vai receber por cima, aí ele ainda vai receber por cima daquilo. Mas como as pessoas descobriram, uma das punições tá, a gente vai retirar essas datas, essa meta que você alcançou mentindo esse mês, e mês que vem você não vai receber essa meta. Essa é uma das punições. É dar opções a gente quando falou punições, desculpa, quando a gente falou punições, é dar umas opções para resolver isso e tentar não acontecer mais. A gente não está passando por cima, gente, olha só, o coleguinha errou, então vamos passar por cima, só vamos dar uma punição e deixar por isso mesmo. Não, a gente não está falando isso. Vocês estão muito no achismo, estão muito extremistas, estão muito radicais, porque qualquer empresa, um delito desse, delito, né, entre aspas, não iria demitir, a não ser que fosse algo muito grave, que não é nesse caso, muito grave que vocês estão dizendo. Ele mentiu as datas, mas ele fez a visita, só que em outras datas. É só uma das punições que poderia fazer, é só retirar a meta dele do mês. É só isso. Ninguém tá falando que, cara, não vamos demitir porque ele só teve um erro. Não, tem que ter punição. Agora, se pela primeira vez você tomar alguma coisa radical, extrema, você não vai poder fazer nada, porque, como eu falei, somos passíveis de erro, sim. Mas a gente tem que assumir nossa responsabilidade. Ele não assumiu nas 2 vezes que a mulher perguntou? Não. Depois que foi descoberto, ele assumiu. Agora, se ele vai fazer isso de novo ou não cabe a nós afirmar. Porque a gente não sabe como os outros vão agir. Cabe a gente a tentar prevenir essas situações e resolver como estão ali na nossa frente. Ju, vamos. Tipo, eu concordo com o Elton sobre a questão do achismo, né? A gente tem fatos ali no texto
E eu fico pensando, tipo, se eles demitirem esse funcionário, não pensando só no lado do funcionário, mas da empresa. Se eles demitirem, eles não têm prova. Então, ele pode muito bem colocar eles na justiça e tal, e aí eles fazem o que é justiça. Porque até onde eu no texto, eles falam sobre um médico. E aí a mulher fala no Twitter desse médico que ele também estava assistindo o jogo. Então, assim, não é nada. Eu posso muito bem ter ido no médico, ter feito a visita. Ninguém sabe de que forma eles viram esse. Ninguém falou que era uma foto. Disseram que tem uma prova lá. Pode ter sido só um comentário sobre o jogo. Vai que eles estavam junto nessa visita e viram uma parte do jogo junto. Então, assim, não tem prova. Mas cada um A estava na sua coisa casa, que. vendo o jogo. Tá. Tudo bem, mas assim, no Eu queria final falar. ele diz sobre que realmente aconteceu e tal. Só que, justiça, qual seria os argumentos da empresa para provar que isso realmente aconteceu? Pessoal, olha só. Só isso mesmo que eu queria falar. Como vocês sabem, a gente ficaria aqui mais uns 4 dias discutindo, né? A Mayara tá aqui que nem uma desesperada. Ela bota e tira a mãozinha e fica aqui pipi, pipi, pipi. A Mayara tá, né? Mas a do Derekson também queria falar, a Ju queria falar de novo, a Carol tinha levantado a mão. Mas assim, a gente não vai chegar a um consenso dessa forma. Então, assim, eu vou falar para vocês o que aconteceu, né? Na verdade. Até porque senão a gente vai ficar aqui até 4 horas da tarde discutindo. Eu juro que é a última coisa. É a última coisa. Eu juro. Ela até rouba a minha Rapidinho, fala. Vai, Mayara, vai. Não, desculpa. Perdão, professor. Perdão, você é um ursinho. Mas é sério, é a última coisa, eu preciso falar. Eles falaram que eu disse que o rapaz roubou. Em momento algum eu falei isso. Quem falou? O Darlan, o Elton. Eles falaram que eu falei que o rapaz roubou. Gente, eu não. Aprendam a ouvir. Eu não falei que ele roubou. Eu comparei as situações e também o Derrickson me fez uma pergunta se um funcionário meu estivesse roubando os clientes, as medidas que eu iria tomar. Foi aí que saiu a palavra roubo. Eu apenas comparei uma situação à outra. Eu sei que ele não roubou. Eu sei que ele não roubou. Porém, ele interagiu não. Ele infringiu a política da empresa. Demissão. E outra coisa, professor, também, para fechar. Achismo. A gente O está se pior é que eu não baseando tô conseguindo travar os áudios. Não, a gente está se baseando no achismo, professor. Eles também estão se baseando no achismo, porque a partir do momento que eles defendem que foi um erro banal, um erro que todo mundo erra, eles estão achando. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está defendendo um ponto de vista. Peraí, só um momento. O meu grupo está defendendo esse ponto de vista. Infringiu a política correta da empresa, da ética da empresa, vai ser demitido, gente. Não quer dizer que a vida dele acabou por causa disso. Ele está com o mercado de trabalho aí, como vocês falaram. Ele era um bom funcionário, não era? Não era um ótimo funcionário? Mayara, o que a gente colocou não foi questão de que a gente está apoiando o erro dele, não. Pera lá. A gente só está falando que ele errou e deve ser punido. Agora, a gente não está no achismo, a gente está falando em cima do artigo conforme a gente leu. Obrigado, Beatriz. Assim, quando o artigo o que aconteceu? Tanto de um lado para o outro, pode ter algumas pessoas ter começado a imaginar, ele fez isso, a empresa está assim, está assim. Em momento nenhum o artigo falou isso. Eu estou falando por mim, Beatriz. Quando o pessoal começou a debater no grupo que foi criado, eu estava na reunião, ainda vim respondendo, escondido, e falei, ele errou sim, ele tem que ser punido. Ele está errado, está, mas quem não erra? Agora, já teve gente que levantou, porque isso, eu não sei quem foi, porque eu não vou acusar, porque eu cheguei no meio da aula. Então teve gente que falou, mas ele pode, com isso ele pode roubar. Gente, o
que no momento nenhum falou de roubo. O artigo só Vamos falou lá, do erro gente. dele. Mas, professor, Do erro deixa eu e falar foi só um pouquinho, colocado. só uma coisinha pequititinha, gente, rapidinho. Eu juro que é pouco. Vocês, a galera que é a favor de uma punição e tá dizendo que o grupo que é a favor dele é meio extremista. Mas vocês leram um artigo e viram que a cultura é extremista? Se é para se basear em fatos e não em achismo, a gente tem que se basear nisso daí. Ótimo. Então, se for extremista, então está indo em contradição ao lema saúde e integridade, porque você não pode ser uma pessoa íntegra e extremista, né? Vamos concordar. Não, acho que pode. Você pode ser Pode, mas extremamente está sendo íntegra. contraditário. Aí você está sendo contraditário, porque a confiança. Você confia em alguém extremista? Não, na verdade, o extremismo deles é eu vou confiar, eu preciso que Professor. todos trabalhem com confiança. Se não trabalhar com Ô, confiança, professor, e outra coisa que a contraditório. Juliana colocou, Sim. ninguém percebeu. Que se não tiver prova contra ele, mandar ele embora, ele meter um processo na empresa, a empresa paga uma alta indenização por tudo. Então, assim, a gente tem que botar tudo na balança. Então, mas aí olha Entendeu? só, gente, vamos lá. Falar coisas assim Deixa eu é encerrar aqui, que complicado. a gente já passou meia hora do final da aula. Mais até. Bia, essa questão dos direitos trabalhistas, a gente não sabe como é que funciona na Índia, né? Porque, pelo visto, é uma empresa indiana, deve ser lá na Índia. Pode ser que isso, inclusive, não tenha lá, né? Então, dá para a gente saber como é que vai ser essa questão jurídica no final das contas. Mas, assim, o que eu acho legal a gente perceber aqui? Que a gente sempre tem argumentos para os dois lados. E em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão vai ter que ser baseada nos argumentos que a gente está trazendo. Não tem como. E a gente vê que os dois pontos de vista têm argumentos fortes. E aí, por conseguinte, a gente tem duas possibilidades de resultado, né? Então, no final do artigo, uma parte lá que eu não enviei para vocês, tem um especialista que justamente traz a necessidade de demissão, porque é necessário demitir para continuar seguindo o lema da empresa, né? Aquilo dali é o coração da empresa. Ele não cometeu um erro comum. O erro que ele cometeu, ele fere o que a empresa acredita de mais fundamental. Então ele precisaria sim ser demitido por conta não só do erro que ele cometeu, ter sido um erro, né, uma fraude, mas também por ele ter ferido os princípios fundamentais da empresa. Isso foi um especialista. Depois tem a fala do gestor dele, trazendo o que eles fizeram. Então, o que no final das contas a empresa fez? Que isso é baseado num caso real. A empresa não demitiu ele, mas na verdade o dono da empresa chamou todos os chamou como é que eu não sei a palavra em português, um board, assim, trouxe todos os gestores para conversar sobre o problema. E aí fizeram uma reunião, e aí nessa reunião também os executivos ficaram no meio do muro, né? Metade foi para um lado, metade foi para o outro. E aí qual foi a solução que eles deram? Eles mantiveram o funcionário, né? Conversaram com ele, fizeram um contrato com ele, em que se ele cometesse o erro, ele seria demitido novamente, né? Se ele cometesse esse erro novamente, ele seria demitido, e que ele ficaria na empresa por mais 2 anos obrigatoriamente. Então ele não poderia pedir demissão pelos próximos 2 anos. Por quê? Ele pensou na questão da grana, de manter o cara lá, né? E pensou também nessa questão de ele não ir para a concorrência. E aí, com essa punição, né, que não foi tão ruim assim, ele não deixa de ter o cara como exemplo, né, e continua mantendo a empresa no ritmo que ele gostaria. O que aconteceu no final das contas? O cara já tinha um resultado muito bom.
ele continuou melhorando. Então, o rendimento dele, a lucratividade que ele trouxe para a empresa melhorou, aumentou ainda acima do que ele fazia nos dias normais dele. Então, essa foi a solução que os empresários deram lá, e aí que foi o resultado final do caso, digamos assim. No final das contas, não é para dizer que um grupo ganhou, um grupo perdeu, né, gente? Eu sei que vocês estão aí desesperados, vão querendo se bater, não estou conseguindo ler o chat, mas o lance é que eles criaram essa possibilidade, essa punição, e isso favoreceu não só o cara a manter lá, porque o cara também fala que ele se sentiu mal por ter feito aquilo, não foi uma coisa que ele faz normalmente, pediu perdão, não sei o quê, e se comprometeu em melhorar. Então, foi por esse caminho. Beleza? Curtiram, gente? O que vocês acharam? Eu sei que vocês estão ainda discutindo, cara. Não, assim, curti. Professor, muito bom o artigo. Assim, fez. Só que a galera se empolgou um pouquinho, mas foi muito bom ter Demais. trago isso. E no caso ali chegou a um meio termo, né, no final da decisão. Porque, como você falou, era certo demitir. Porém, com todo o cenário que é visto, todo o que foi utilizado, que aconteceu, o certo ali não seria bom. Teria mais prejuízo para a empresa, correto? Por isso, fizeram um tipo de punição, e como você falou, uma punição. Como você falou mesmo, que era punição leve, eu não lembro agora, foi punição alguma coisa. Mas mostrar que, para não perder o exemplo, para não perder um funcionário como ele, e dizer e dar exemplo também de que não é qualquer um que pode fazer isso. Obrigado. Claro que eles levaram em consideração o rendimento do cara, né? O faturamento que o cara trazia para a empresa. Esse foi um dos nossos Se fosse um outro funcionário e tivesse numa outra situação de ter filho pequeno, não sei o quê, se não tivesse tantos agravantes no caso, talvez a demissão teria sido imediata. Aí eu também iria concordar com tantos agravantes, independente do rendimento dele, aí eu concordaria em demiti-lo. Mas um tipo desse agravante que ele só fraudou a data dele, não roubou a empresa, e a empresa descobriu de maneira antiética, mas descobriu, e da maneira como ela se porta, aí que importa. Ficar por achismo, mas se ele demitir, ele vai arranjar outro emprego, mas ele pode fazer isso novamente. Aí cabe à empresa elaborar um planejamento de como se portar a todo tipo de situação. Mariana já está pedindo aqui o próximo caso para vocês saírem na porrada. E que se fosse presencial, o negócio ia ser mais pesado. Cara, eu acho que sim, se fosse presencial ia ser até mais legal, porque não precisa cada um levantar a mão e aí dá para conversar melhor. Mas aqui Professor, ia ter briga. Precisa se segurar. Mariana ia querer bater em um, ia xingar os outros, Maiara ia se estressar, ia ter todo mundo, eu ter bater de um lado, eu do outro, ia ser tiro, porrada e bomba. E o que vocês acharam de eu ter misturado os grupos? Ficou perfeito. Eu gostei, professor. Não dói, né, Bia? Não, a gente saiu um pouquinho da nossa zona de conforto. Fazer debate uma vez por semana. Tu tá querendo briga, né, querida? Pessoal. Gente, fui que eu vou fazer comida. Tchau, beijo pra vocês. 2 minutos aí, Bia. Eu tenho uns recadinhos pra vocês. Na semana que vem, gente, eu consegui uma palestra para vocês de um representante da ABF. Não sei se eu já tinha comentado com vocês. A Associação Brasileira de Franquias, né, de Franchising, que é um dos temas que a gente está desenvolvendo esse semestre. Agora, a palestra dele, ela vai acontecer na quinta-feira da semana que vem, à noite. Não é no nosso dia, nem nosso horário de aula, mas acho que seria legal. Aí, assim, eu até queria ver com vocês. Vocês topam, de repente, trocar a aula da quarta-feira de manhã, quer dizer, da terça-feira de manhã, pela aula da quinta de noite?
Ou melhor, a gente pode trocar da sexta de manhã pela quinta à noite. O que vocês acham? Todos podem? Por mim, tudo bem. Tô Porque dentro. assim, a Tô gente vai fazendo nada mesmo. ser online de qualquer forma. E aí eu acho que a gente vai ganhar bastante nisso, que é uma palestra de um representante da Associação Brasileira de Franchising, e não é sempre que a gente consegue. Então acho que seria legal a gente aproveitar. E aí, né, eu negocio com vocês, a gente troca o dia da aula, troca o horário. Eu sei que não é o que vai ser perfeito para todo mundo, mas aí de repente fica disponível depois online, quem quiser. Quem não puder assistir na quinta, assiste na sexta de manhã, por exemplo. Pode ser? Vocês topam? Outra palestra que a gente vai ter, aí olha só, então vamos deixar assim, semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter reunião com os grupos, tá? Vai ser a nossa última reunião antes da apresentação do projeto de vocês. Então, se alguém precisar de ajuda com alguma coisa, até ali é o horário que eu consigo ajudar vocês assim presencialmente, entre aspas, né, ao vivo. E aí a gente vai ter essa palestra na quinta da semana que vem. Na outra semana do dia 18, no dia 19, na terça, vai ser nossas apresentações, né, as apresentações parciais. E aí, uma coisa que eu tenho que eu não consegui nas duas datas, mas que seria legal que vocês participarem, no dia 20, na quarta-feira depois das apresentações, vai ter uma palestra que eu só consegui levar para a turma da noite, que é um cara que é especialista em franquias, ele trabalha com franquias, ele é um advogado, trabalha com essa questão dos contratos de franquias, e ele vai falar sobre os impactos do corona e da quarentena nesses contratos de franquias. Então vai ser assim bem legal. Aí a gente vai manter a aula terça e sexta normalmente, mas a gente vai ter essa palestra para vocês na quarta-feira à noite. Aí eu vou fazer isso tudo direitinho e colocar lá no portal para vocês não se perderem. Na outra semana, na última semana de maio, a Celso vai fazer um evento que vai ser segunda, terça e quarta, de manhã e de noite, com várias palestras falando justamente dos impactos da pandemia na gestão e nas empresas. Então vão ter várias pessoas falando sobre temas diferentes, áreas diferentes, e como a pandemia, o Covid, estão impactando essas empresas. Claro que vai valer horas complementares para todo mundo, né? Então isso vai ser bem legal e vai ser no final do mês. E aí, na última sexta do mês, a gente começa o ciclo 3. Tá? Mas aí eu só queria confirmar com vocês essa mudança da sexta que vem para quinta à noite. E aí eu vou montar o cronograma para vocês do mês de maio e posto para vocês lá no portal. Tá bom? Obrigado pela discussão de hoje. Foi muito legal, todo mundo saiu na porrada. Maiara empolgadíssima. Eu acho que na próxima a gente pode pedir para a Maiara botar uma mordaça. Maiara quase matando a gente. Tô brincando, amiga. Te amo. Professor, eu vou te falar. Tá pra nascer um professor que gosta de ver mais o caos do que você. Ué, gente, a melhor coisa é a gente fazer essas discussões, porque, olha só, a gente está na graduação. Vocês estão se formando profissionais. Se vocês não discutirem temas como esses na graduação, cara, vocês não vão ter como discutir lá na frente. Aqui, pelo menos, ninguém vai ser demitido por causa disso, né? Você não vai ficar com tanta pena do cara que você não conhece. Mas lá na frente, imagina vocês numa situação dessa. O cara trabalha contigo há anos, é o melhor funcionário e está fazendo isso. É difícil, gente. Esse é o meu professor, esse é o meu professor. Dá licença. Calma, Maiara, calma, Maiara. A pergunta que não quer calar. Professor, demitiria ou não? Se eu demitiria, professor. Então, não. Se eu for... Eu também fico em cima do muro, mas eu gostei da solução que eles deram. Só que se eu não tivesse lido
como eu já li a decisão que eles fizeram, aí qualquer coisa agora vai ser baseado no, pô, não demite porque eu gostei da solução deles. Ai, professor, ficou em cima do muro. Professor, Não, eu não fiquei em cima do muro, mas agora eu não consigo tomar uma decisão porque eu gostei do que eles fizeram. Tá, mas então, professor, eu também gostei, porque assim ele teve que. Eles deixaram ele por 2 anos sem pedir demissão para poder manter as metas, né? E ele Manter teve as metas e punições. não perder ele para o concorrente. Exatamente, eles fizeram um contrato, eles fizeram uma É. punição, eles fizeram um contrato por 2 anos que ele não poderia pedir demissão. Aí, assim, eles mantinham o exemplo de que errou, não vai passar despercebido. Mantiveram o exemplo também de um ótimo funcionário, mantiveram o exemplo da política da empresa e que ninguém vai se beneficiar mentindo. Mas assim, eu acho que a princípio eu demitiria o cara. Se eu não tivesse escutado os argumentos, né, a favor de manter o cara, Bravo. O moleque é se eu não bravo. tivesse visto a resposta, a princípio eu demitiria, porque eu acho que ele fere uma coisa, ele fere o coração da empresa, né? Mas assim, são contextos que a gente tem que analisar muito mais, não é uma análise simples assim. Tem que analisar o cenário inteiro, não só E um aspecto. tipo, eu não tenho nenhuma intimidade com ele, ele não é meu funcionário, eu não tenho essa relação de, pô, o cara tá com filho, não sinto pena dele, entendeu? Mas se Mesmo a assim- gente tivesse mesmo numa assim, situação você sacaneou, real... professor. Oi? E mesmo assim, você ainda foi sacaneado nesse caso. Se você tivesse Sim, intimidade com ele e tudo mais, soubesse da vida dele, você foi teria sacaneado, sido pior entendeu? ainda. Teria sido pior ainda. Você teria Mas uma em consideração por compensação, ele que ele não teria. não sei, né? Não sei. Enfim, é infinito essa discussão. Então, a princípio, eu também demitiria, mas eu gostei da ideia deles, e aí, se rolasse essa discussão lá com os diretores, os gerentes, e tivesse saído essa solução, eu preferiria essa solução à demissão do cara. Até porque eu quero lucrar com a minha empresa, né? Então, não precisaria demitir o cara e preferiria que ele continuasse dando os milhões dele lá. E aí ele provou depois, melhorando o rendimento dele, que a empresa tomou a melhor decisão possível, né? Vamos almoçar, gente? por favor, né? Né? Vamos fazer o almoço, né? Ainda tem isso. Almoço, fazer o almoço. Obrigado aí pela aula, gente. Até semana que vem. Bom final de semana para vocês, bom descanso. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Obrigada. Sou mãe de Beijo. gato. Tchau, Bia é gente. mãe. Tchau, professor. Bom final de Para semana. vocês também.